Olá, crianças, tudo bem? Chegamos na nossa aula de matemática de número 50. Olha quanta coisa a gente já estudou, a gente já aprendeu em matemática. Nossa aula 50 de matemática. E a gente tem livro novo hoje e conteúdo novo também. Então vamos pegar o livro 5, abram na parte de matemática, página 60. E lápis e borracha, vamos lá. Bom, e o nosso conteúdo de hoje faz parte das atividades 73 e 74 e é o conteúdo de divisão de números naturais, nomenclatura e noções gerais que a gente vai ver da divisão. Ou seja, a gente já estudou adição, subtração, multiplicação e agora a gente vai estudar a quarta operação, que é a divisão. Ok? E a divisão, ela traz duas ideias básicas para a gente. É a divisão de uma quantidade em partes iguais, essa é uma ideia da divisão, né? Que é realmente de dividir igualmente, e de verificar quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra. Ok? E a gente vai ver dois exemplos que o livro traz dessas duas ideias aí. A primeira ideia de dividir uma quantidade em partes iguais. Esse aí, da página 60, é o Paulo. O Paulo vende peras em uma feira, além de outras frutas deliciosas. Para o próximo dia de trabalho, ele tem um total de 54 peras para vender, que devem ser distribuídas, ou seja, divididas, organizadas em pacotes com meia dúzia em cada um. Quanto é meia dúzia? 6. Uma dúzia, 12. Meia dúzia, 6. Só para relembrar que a gente já trabalhou isso. Então, ele vai ter que organizar em pacotes com 6 peras cada pacote, ok? Ele tem, como a gente já falou, um total de 54 peras, tá? 6 unidades em cada pacote. Veja que Paulo quer descobrir quantos pacotes de peras conseguirá fazer. E para isso, ele usará a ideia da divisão. Nesse caso, podemos indicar assim: 54 dividido em 6, de 6 em 6, ele vai conseguir 9 pacotes, pois 9 vezes 6 é igual a 54. Lembra que a gente viu que a adição é a operação inversa da subtração e a subtração é a operação inversa da adição? No caso da divisão e da multiplicação, acontece a mesma coisa. A multiplicação é a operação inversa da divisão. E a divisão é a operação inversa da adição. Tá? Então, aqui, lemos 54 dividido por 6 é igual a 9. Como 54 dividido por 6 é igual a 9. A gente lê assim. Portanto, Paulo conseguirá fazer 9 pacotes com 6 peras em cada um. Nessa situação, preciso usar a divisão para descobrir quantos pacotes de peras conseguirei fazer. Vamos ver como que acontece isso bem na prática? Vamos lá. Ele tem quanto que diz ali que tem? 54 no total. E ele tem que organizar pacotinhos com 6 peras em cada pacote. Então, vamos lá. Olha como a relação da divisão e da multiplicação. O primeiro pacote, uma vez, 6 peras. 6. Outro pacote, 2 vezes, 6 peras, 12. Outro pacote, 3 pacotes, ó, 3 vezes 6, 18. Aqui ele já tem 18. Mais um pacote, o quarto pacote. 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, ó, 1, 2, 3, 4. 24 peras. Mais um, 5. 5 vezes 6, 30. Já tem 30. O total que ele tem é 54. Então, tem que até chegar a 54. Vamos lá. 6 vezes 6, 36. Agora, mais um. 7 vezes 6, 42. 8 vezes 6,
48. E 9 vezes 6, 54. Ou seja, 9 grupinhos com 6 peras dá o total de 54. Continha tabuada do 6. 9 vezes 6, 54. Então, 54 dividido por 6 é igual a 9. Outra ideia é a ideia de saber quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra. Então, olha a situação 2. Amanda foi ao médico, pois estava um pouco resfriada. O médico receitou-lhe um comprimido para ser tomado a cada 4 horas. De 4 em 4 horas, ela tem que tomar um comprimido. Ao chegar em casa à noite, ela tentou se organizar em relação aos horários que deveria tomar o comprimido. Ficando também curiosa em descobrir quantos comprimidos deveria tomar em um dia. Observe que nessa situação, devemos também efetuar uma divisão, verificando quantas vezes o tempo de 4 horas cabem no tempo de 24 horas. 24 dividido por 4 é igual a quanto? É igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 4 é igual a 24. Vamos ver? Vamos ver. Um 4 mais outro 4, 8. Mais outro 4, 12. Mais outro 4, 16. Mais outro 4, 20. Mais outro 4, 24. Completou aqui 24 horas. Quantas 4 eu tive até completar 24 horas? 6, 4. Então, 6 vezes 4 é igual a 24. Então, são 6 intervalos de tempo de 4 horas em um dia. Olha aqui, ó, a partir da meia-noite, quero descobrir quantas vezes o período de tempo de 4 horas cabe no tempo de um dia, que é de 24 horas. Agora, olhem os nomes as nomenclaturas da divisão. Como a gente já viu, toda operação, os seus números que fazem parte da sua operação têm o seu nome, a sua nomenclatura. Na divisão também não é diferente, é a mesma coisa, olha. O número maior, né, que vai ser dividido é o dividendo, por quanto vai ser dividido é o divisor e o quociente é o resultado. Quanto é o resultado final. O algoritmo a gente arma diferente dos outros. Vamos relembrar, porque vocês já aprenderam. A gente arma diferente, não é aquele um embaixo do outro com o sinal do lado, ok? Esse aqui é o sinal da divisão. A gente também pode usar 2 pontinhos no sinal da divisão ou 2 pontinhos e um tracinho no meio. Quando a gente arma o algoritmo, a continha em pé, a gente bota o dividendo. Esse traço aqui é o traço da divisão armada, dividido. É como se fosse um L. O divisor do outro lado. Então, é o dividendo, um L, que é o sinal de divisão armado, e o divisor do outro lado, tá? Aqui é o quociente, o resultado fica embaixo do divisor e o resto fica embaixo aqui do dividendo, tá bom? Então, dividendo, o número a ser dividido, divisor é o número que divide o dividendo, quociente é o resultado da divisão ou quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo. O resto é o número que sobra. O resto em uma divisão deve ser sempre menor que o divisor. E nesse caso, pode ser 0 ou diferente de 0. Veja 2 exemplos. Temos mais 2 exemplos aqui, ó. Nessa divisão, o resto é 0. Por quê? Porque 4 vezes 3 é igual a 12. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Para 12 não sobram nada. Agora aqui, ó, 3 vezes 5 é quanto? 15. Então, para 17, vão sobrar 2. 17 menos 15, 2. Ok? Observação, como eu já falei, o sinal de divisão pode ser assim ou 2 pontinhos. Escrevemos 12 com esse sinal dividido por 3 ou com apenas 2 pontinhos. Vamos trabalhar agora? Vamos lá. Lápis na mão, página 62. Suponha que você seja um feirante e tenha de distribuir 45 laranjas em grupos de 5 laranjas, igual aquela história lá da frente do seu Paulo, tá? Só que nesse caso são laranjas e são grupos de 5 e ele só tem 45 laranjas no total. Use o espaço em branco a seguir para ilustrar quantos grupos de laranjas, de 5 laranjas, forem necessários até chegar ao total. Depois faço o que se pede. Então, vamos lá?
Vocês vão desenhar grupinhos de 5 laranjas até chegar 45. Então, ó, eu já desenhei um grupinho de 5 laranjas. Outro grupinho, 5 mais 5, 10. Eu tenho que ir contando para não passar. 5 mais 5, 10. Outro grupinho de 5, 10 mais 5, 15. Outro grupinho de 5, 5, 10, 15, 20. Outro grupinho de 5, 20 mais 5, 25. Outro grupo de 5, 25 mais 5, 30. Outro grupo de 5, eu estou contando de 5 em 5, 35. Outro grupo de 5, 35 mais 5, 40. E mais um grupo de 5, 40 mais 5, 45. Quantos grupinhos de 5 eu consegui no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 grupinhos de 5. Eu repeti aqui, ó, 5, 9 vezes. Então, vamos responder na página 62. De acordo com a distribuição das laranjas, complete o esquema. 45 dividido por 5, quanto foi? Quantos grupinhos deram? 9. Pois 9 vezes 5 é igual a 45 certinho. Quantos grupos de 5 laranjas serão feitos no total? Serão feitos 9 grupos de 5 laranjas no total. Se quiser pausar para terminar de desenhar as laranjinhas, para pintar as laranjas, fazer bem caprichado, pode fazer isso, tá? Pode pausar o vídeo, não tem problema. E vocês vão ficar para fazer os exercícios propostos da página 66. Vocês vão dar um salto. Por quê? Porque a gente tem a aula, videoaula 50 e a videoaula 51 para continuar as atividades da divisão desse conteúdo, divisão de números naturais. Então, a gente tem mais a outra videoaula para continuar a fazer as atividades, ok? E aí eu dividi os exercícios propostos, são 2 páginas. Eu dividi uma página para vocês fazerem pós essa videoaula e a outra página para fazer pós a outra videoaula. Se quiser deixar para fazer tudo depois da outra videoaula, pode também, tá bom? É só me acompanhar e ir lá para a próxima videoaula comigo logo. Ok? Ou se quiserem adiantar, não tem problema, vocês é que sabem, ok? Um beijo e até a videoaula 51.